Olá pessoal, olha aí, nós vamos identificar agora os dois tipos de regras de três simples que nós podemos encontrar nos problemas. Tá? Nos exercícios, esses dois tipos vão vir misturados, nós vamos ter que identificar qual deles para saber qual o cálculo fazer. Tá? Então temos aqui um exercício para tirar de modelo, aqui um exemplo. Então diz assim, a chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários, então já vamos coletando aqui os dados, as informações importantes do problema. 12 funcionários para terminar a obra em 2 meses. Sabendo que era ano político e visando a reeleição, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. A quantidade de funcionários necessários para realizar a obra neste período é de... Então, o que a gente pode entender ali no problema, na historinha dele? Tem uma parte aqui, o início aqui da chuva, tá? Ali é só para explicar um pouquinho melhor o problema, né? Mas os detalhes importantes. 12 funcionários vão fazer a obra em 2 meses. Se eu quero fazer a obra em 15 dias, qual é a lógica aqui? Eu preciso ter mais gente trabalhando, Eu preciso ter mais funcionários, certo? Então, vamos aqui para os nossos cálculos. Só para entender a regrinha de 3, então. São dois tipos, tá? Nós trabalhamos na live outro dia. As duas são regras de 3. Simples. Existe a regra de 3 composta, também existem outros tipos de cálculos para outros tipos de problemas também. Mas as regras de 3 simples. Nós temos uma que trabalha de forma direta, ela é diretamente proporcional, e uma outra que trabalha de forma inversa. É inversamente proporcional. Ou seja, por exemplo, como é que nós vamos identificar isso? No caso ali do nosso problema, 12 funcionários vão fazer a obra em 2 meses. Aqui são funcionários, Funcionários. Quantos funcionários, o meu X aqui, a minha dúvida, quantos funcionários eu preciso para fazer a obra em 15 dias, certo? Então essa é a montagem, da regrinha de 3. 12 funcionários fazem a obra em 2 meses. Quantos funcionários? Só para lembrar aqui, então, funcionários e funcionários sempre do mesmo lado. Aqui é o tempo que vai demorar a obra, sempre do mesmo lado. E já temos um probleminha aqui, que não é da regra de 3, mas é um problema interessante aparecer isso para a gente já ir conhecendo também. Qual é o problema? Quem já identificou aqui um detalhe curioso? Meses e dias. Nós não podemos trabalhar com unidades diferentes em qualquer situação. Então, meses e dias não vai dar certo. O que eu preciso fazer? Converter um deles para que fique igual. Ou tudo em meses e meses, ou tudo dia e dia. Não posso ter um mês e o outro em dia. Aí vai ficar difícil e vai dar algum erro no cálculo. Então, aqui eu vou trabalhar os meses. Aqui vou tirar esses 2 meses e vamos escrever tudo em dias, certo? Então, como é que fica aqui? Como é que eu colocaria aqui 2 meses? Como é que eu escrevo em forma de dias? Quantos dias tem aqui? Se eu quero escrever isso em dias. Eram 2 meses. Então, são 60, isso? 60 dias. Agora sim, dias com dias. E 12 funcionários e quantos funcionários? Justamente a dúvida, certo? Eu vou limpar agora aqui um pouquinho para deixar só a regrinha de 3 aqui bem limpa aqui para a gente poder entender agora as duas formas, tá? Então, esse detalhe aqui. Então, 12 funcionários fazem a obra em 60 dias. Quantos funcionários fazem a obra em 15 dias? Isso foi o que eu escrevi ali antes. Só que agora eu deixei mais limpo. Então, como é que eu vou saber se é direto
essa regra de 3 ou se ela é inversa. Eu vou pensar assim. Aqui eu tenho 12 funcionários, certo? Trabalhando, né? Vou botar aqui 12 funcionários. Se eu aumentar esse número de funcionários, o que vai acontecer com o tempo, os dias que vão durar a obra? Pela lógica, vão diminuir, correto? Não tem nada, nenhuma ligação aqui com a parte de baixo ainda, tá? Essa parte eu vou ter tirada aqui. Só pensando aqui na primeira etapa, aqui, só na primeira informação. Se eu tenho 12 funcionários e eu aumento esse número de funcionários, vou botar 20 funcionários trabalhar. O que vai acontecer com o tempo? A obra vai sair mais rápido, né? Mais gente trabalhando, então a obra vai sair mais rápida, vai demorar menos dias, correto? Então, eu vou chutar aqui, tá? Um número errado para a questão. Só estou inventando para a gente ter uma ideia. Se eu passasse aqui para, vamos botar 24 funcionários, o dobro, provavelmente a obra seria em 30 dias, concordam? A metade do tempo. Não sei, não calculei aqui ainda. Só estou chutando um número para entender um pouquinho melhor o problema, certo? Então, se eu aumentar o número de funcionários, a flechinha para cima, estou aumentando. Os funcionários foram para 24. O que acontece com o tempo? Flechinha para baixo, o tempo diminuiu, certo? Entenderam essa lógica? Vamos fazer outro exemplo aqui, com as mesmas informações ainda. Agora vamos imaginar que, por algum motivo ali, um funcionário ficou doente, um pegou Covid, um foi viajar, né? Então, diminuiu aqui. Vamos diminuir o número de funcionários. Diminuiu para 9 funcionários, por exemplo. Tá? Independente do número aqui, né? Diminuiu o número de funcionários. Flechinha para baixo. O que vai acontecer com o tempo da obra? Se tem menos pessoas trabalhando, a obra vai demorar mais, né? Se com 12 funcionários ia demorar 60 dias. Se eu diminuir o número de funcionários, o tempo aqui, os dias da obra vão aumentar, né? Claro, a não ser que o funcionário ali trabalhe mais rápido e tal, mas não levando isso em conta, né? Sendo que eles trabalhem da mesma forma, a mesma quantidade de horas, né? Diminuiu o número de funcionários, aumentou os dias da obra, num formato padrão, né? Sem alterar outras informações. Certo, pessoal? Então, identifiquei se a regra de 3 é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Então, nesse caso aqui, como uma flechinha está para cima e uma para baixo, ou uma para cima e a outra para baixo, ela é inversamente proporcional. Inverso, um é o inverso do outro. Um aumenta, um diminui. Ou um diminui, o outro aumenta, né? Então, ela é inversa, certo? Como é que eu calculo isso? Agora vamos voltar aqui. Tudo certo até aqui? Uma flechinha, vamos anotar aqui. Uma flechinha para cima e uma para baixo, ou para baixo e para cima, tanto faz, né? Mas elas são inversas, uma para cada lado, uma aumenta, uma diminui. Então, é inversamente proporcional. Vamos ver agora aqui. Vou limpar aqui um pouquinho de novo. Como é que eu iria calcular isso, então? E agora acho que eu até já esqueci aqui. Tá. Era quantos funcionários vão fazer a obra em 15 dias, né? Lembrando aqui, então, é dias e dias. Mas professor, o problema falou em 2 meses, que são 60 dias. Porque nós temos que trabalhar dias e dias, né? Não pode ser mês e dia, aí vai dar algum problema. Então, como é que eu vou calcular agora essa regrinha de 3, sabendo que ela é inversa, né? Já fiz aqui o teste, deu uma flechinha para cima e uma para baixo. O cálculo para regra de 3 inversamente proporcional é só multiplicar eles aqui de forma reta. Multiplica o 12 e o 60 e o x com o 15. Então, na hora de montar a regrinha aqui, vai ficar assim. 12 vezes 60 igual, lembram? Montar a regrinha de 3. Então, faz a multiplicação, uma igualdade e a outra multiplicação. E x vezes 15. Tá? Então, aqui nós montamos a regra de 3
e agora já estamos trabalhando nela. Então, multiplica de forma reta, né, na própria linha aqui. Tá bom? Essa é a regra de 3 inversamente proporcional. Então, multiplica de forma reta. Tudo certo? Agora, vamos tentar pegar um modelo da outra regrinha de 3, da diretamente proporcional. Eu vou limpar aqui um pouquinho, né? Claro, aqui agora eu teria que terminar o cálculo, né? Faz a multiplicação dos dois lados, uma vez de cada lado, depois isola o x, aí continua o cálculo, e nós já vamos revisar também nos exercícios, tá bom? Nos próximos vídeos ali. Então, agora um exemplo de uma regra de 3 direta, né? Vamos pegar aqui um modelo. Por exemplo, o exercício 4, lá dos exercícios de regra de 3, diz assim: sabendo-se que 15 funcionários conseguem arquivar 450 processos, 15 funcionários, 450 processos por dia. 25 funcionários, com a mesma capacidade, a mesma velocidade, né, dos anteriores, arquivariam por dia uma quantidade de processos igual a, ou seja, quantos eles arquivariam, quantos processos? Então vamos ver. 15 funcionários, 450 processos, né? Então, aqui. 15 funcionários guardam lá, arquivam, né? 450 processos? Isso. A memória tá fraca. 450 processos. 25 funcionários, depois a gente volta. Então, vamos só pensando aqui nessa primeira parte, como nós fizemos antes. 15 funcionários trabalhando, aqui são os funcionários, e aqui são 450 processos. 15 funcionários trabalhando, eles conseguem guardar, conseguem arquivar 450 processos. Se eu aumentar esse número de funcionários, então flechinha para cima, 20, 30, 40 funcionários. Se eu aumento o número de funcionários, o que acontece com o número de processos? Se 15 funcionários guardam 450, mais funcionários vão guardar mais processos, né? Mais gente vai trabalhar mais, vão conseguir guardar mais processos. Entenderam aqui a diferença? Regra de 3 diretamente proporcional, as duas flechinhas para cima. Ou pode ser também, logicamente, as duas para baixo, que lá na inversa é uma para cima e uma para baixo. Tá? Então, aqui são as duas flechinhas para a mesma direção. Então, se eu aumentar o número de funcionários, eles vão conseguir guardar mais processos, lógico, né? Se fosse ao contrário, mesma coisa, né? Vamos diminuir o número de funcionários. O que acontece com o serviço deles? Então, se eu diminuir aqui o número de funcionários, digamos que, mesmo problema, um está de atestado, um está com Covid, um está... Então, diminuiu o número de funcionários. Se 15 guardavam 450 processos, se eu tiver menos gente trabalhando, menos funcionários, o que acontece aqui com o serviço? Eles vão guardar menos processos, né? Menos gente trabalhando, o serviço vai render menos. Então, aqui, as duas flechinhas ou para baixo ou as duas para cima. Então, ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, certo? E agora, como é que eu calculo isso? Esse é aquele que nós já calculamos lá na live do outro dia, mas vamos relembrar, claro, né? Então, aqui. E vamos lá. Então, 15 funcionários guardam 450 processos. 25 funcionários guardam quantos processos? Então, lembram? Processos e processos. Aqui são 15 funcionários e 25 funcionários. Sempre o mesmo tipo de informação, um embaixo do outro. Eu não posso botar, por exemplo, o 25 aqui na direita, embaixo do 450. Aí não vai dar certo também. Tá? Funcionário com funcionário, na esquerda. Processo com processo, na direita. Posso trocar? Pode, mas aí eu tenho que botar os dois processos para a esquerda, por exemplo. 450 processos, são 15 funcionários trabalhando. E quantos processos? 25 funcionários.
Tudo bem, pode ser assim? Pode. Por quê? Funcionários e funcionários, do mesmo lado, na direita. Processos e processos, na esquerda, sem problemas, tudo certo. Só não pode misturar eles, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a principal. Então, montei aqui a minha regrinha de 3. Opa, não dá para voltar, né? Montei a minha regrinha de 3. Eu quero só limpar aqui um pouco, para não deixar muito carregado. Como é que eu calculo isso? Na regra de 3, diretamente proporcional. Direta porque as flechinhas, as duas para cima ou as duas para baixo. Então, nesse caso, a multiplicação é cruzada. Isso mesmo. Vai ficar assim, o 15 que multiplica o x, então 15x igual, viram que esse processo é sempre o mesmo, separados por uma igualdade. E o 25 que multiplica o 450. Aí. Então, isso é o que muda nos cálculos. Regra de 3, diretamente proporcional, multiplica cruzado. Regra de 3, inversamente proporcional, multiplica reto. Né? E aí, claro, aqui eu teria que fazer o cálculo agora. Né? Multiplicar aqui o 25 por 450, depois isolar o x, passar o 15 dividindo. Tá? Mas eu não vou terminar aqui o probleminha. Era só para a gente entender as duas formas das regras de 3. Então, eu tenho que identificar ela primeiro. Pega uma informação só, não precisa montar a regra de 3 toda, né, completa ali. Pega só a primeira informação ali. 15 funcionários processam tanta informação, né, ou qualquer outros dados do problema. Agora imagina, se eu aumentar isso aqui, o que acontece com o outro? Né? Para saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E aí parte para o cálculo. Multiplica reto se for inverso e multiplica cruzado se for diretamente proporcional. Podem anotar esse sisteminha aqui, né? esse mapinha aqui para vocês terem ele. Deixa num cantinho ali do caderno, numa página, separa essas informações para quando for calcular com a regrinha de 3, dar uma espiada ali, né? Enquanto a gente está treinando e exercitando. Aí, até chegar o dia da prova, já está bem craque, aí já consegue resolver isso. Tá bom, pessoal? Daqui um pouquinho eu vou colocar mais vídeos aí com os exercícios, com as outras resoluções, e a gente consegue resolver os problemas, certo? Até o próximo!